Boa noite, meus irmãos. Vamos trazer a exposição da Palavra de Deus no livro de Filipenses. Aliás, estamos começando a estudar e expor esta carta aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, nossas congregações 13 de Maio, Mossoró, e também em Patu, Almino Afonso, Antônio Martins e na cidade paraibana de Catolé do Rocha. Vamos, durante alguns estudos, eu acho que em 2 meses, estudar essa carta de Filipenses, que Paulo escreveu aos Filipenses. E eu quero, antes de ler a palavra de Deus, quero fazer uma oração, pedindo a iluminação de Deus para o que vamos falar nesta noite. Deus e Pai, que a Tua graça bendita e maravilhosa nos ilumine, Senhor, para falarmos da Tua palavra, para compartilhar com meus irmãos, para aqueles que estarão também assistindo e ouvindo pelo Facebook, pelo WhatsApp e também pelo YouTube e pela Rádio Rumo ao Sertão. Oh, Pai querido, que todos nós tenhamos um aproveitamento da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Diz assim as Santas Escrituras. Eu estou colocando o tema de toda a carta, o progresso do Evangelho. E eu vou ler aí os versos 1 e 2 do primeiro capítulo de Filipenses, que diz assim, Nova Almeida Atualizada. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que carta! Eu já li toda a carta, que maravilha! Vamos estudar esses dias. E eu quero chamar sua atenção para a introdução. Iniciando o estudo, a exposição da carta, ou vamos chamar de livro, eu quero passar alguns dados históricos para conhecimento dos irmãos. Mas antes eu queria dizer que nesta carta, o progresso do Evangelho, nós vamos abordar isso aí. A união na luta da fé está bem caracterizado aí. A exortação ao amor fraternal. Olha que coisa fantástica. Também a humilhação de Cristo. O desenvolvimento da salvação e a soberana vocação. A soberana vocação. A verdadeira justiça. Vamos ver tudo isso aqui. Os inimigos de Cristo, também no final, gratidão e saudação. Vamos ver tudo isso para você em todas as quartas-feiras. Estaremos aqui elucidando e estudando e pedindo a Deus sabedoria para compreender a sua palavra fantástica. Bem, a carta deve ter sido escrita em Roma. Alguns dizem que foi lá em Cesareia, mas aí eu preferia essa escolha. 10 anos depois da plantação da igreja, quando Paulo esteve lá, se lembra, capítulo 16 de Atos, antes do incêndio de Roma, quando ele foi preso a primeira vez. Ele teve 2 prisões em Roma. Pois bem, então ela foi escrita entre os anos 60 e 62, mais ou menos 10 anos depois que ele plantou a igreja de Filipos. Bem, não era diferente. Ela tinha um destaque especial por ser um ponto de apoio. Filipe tinha um destaque muito especial. Existia ali a presença de militares do Império Romano. Diz que os romanos gostavam de lá, quando se aposentavam, iam direto para
Filipos, era uma região na encosta muito boa, bem assim estratégica. A igreja foi a primeira plantada por Paulo na Europa. Se lembra daquela passagem de passa a Macedônia e ajuda-nos? Aí foi a primeira cidade que Paulo chegou lá, quando foi impedido pelo Espírito Santo de ir para Bitínia e outros lugares para plantar igrejas ali. Pois bem, então, o registro de Atos, capítulo 16, verso 12, diz assim: dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. E foi na segunda viagem de Paulo, que narra ali o sofrimento que passou ali na prisão. Se lembra aqui desse capítulo 16, onde ele foi preso porque ele tirou o espírito de uma moça lá. A conversão do carcereiro aconteceu ali também, e toda a sua família. Também ali aconteceu a conversão de Lídia e sua família, e de tantas outras pessoas que se converteram ali na cidade de Filipos. Os filipenses eram muito amados e tinham um zelo por Paulo muito grande. Pensa na igreja que tinha zelo pelo seu plantador. Eu experimento isso, não é em todos os casos, mas em alguns, quando eu chego ali na cidade para visitar, é aquele cuidado muito grande. Paulo, ele tinha assim uma dileção muito grande. Olha, aqui na carta você vai ver lá na frente que Paulo foi ajudado pelos filipenses. A liderança lá fez uma grande oferta para ajudar ele estava preso, eu acho que precisando de alguma ajuda, né? Eu acho que Paulo estava orando, não pediu nada. Eu também sou assim, ó. Às vezes eu passo mas pense, muitas provações. Às vezes a gente tem um recurso, uma coisa, serve para os outros, porque Deus manda para nós. E assim Paulo fez, né? Sempre que Paulo uma vez levou ofertas para os necessitados de Jerusalém. Bem, provavelmente Lucas acompanhou Paulo ali em Filipos, né? E ficou ali, amados, porque Lucas era natural de Filipe, natural de Filipe. E assim, amados, com a saída de Paulo, deu continuidade ali à igreja, quem sabe com a ajuda de Lucas ali, e com todas as igrejas plantadas, amados, nesta época, muitas delas tiveram muita dificuldade em face de questões doutrinárias, divisões, perseguições, que na maioria das vezes os judaizantes perseguiam as igrejas onde Paulo plantava, tudo isso visando perseguir o próprio Paulo. E não foi diferente em Filipos. Em Filipos também não foi diferente. Como sempre, suas cartas, Paulo sempre incentivou e animou os irmãos. Bem, o melhor tema que eu achei de dar para essa carta está aqui no verso de número 12, 1 e 12, o progresso do Evangelho. Se você perceber, todas as cartas de Paulo, todas elas têm um conteúdo evangelístico fantástico. Paulo foi um grande evangelista. E aí, amados, que era assim a visão dele, evangelística, não só evangelística, missionária, doutrinária, teológica. Paulo foi esse homem aí completo. E assim ele serviu as igrejas que ele plantou e serviu também a toda a igreja de hoje. Todas são beneficiadas, e o forte dele era levar o evangelho a todas as pessoas descrentes. Era o que Paulo queria fazer. O que eu devo fazer? O que você deve fazer? Eu não acredito que a pessoa seja crente e não evangelize. Grave isso aí, vou dizer de novo, bem curtinho. Eu não acredito que alguém seja crente, cristão e não evangelize. Eu vou repetir, eu não acredito que alguém seja crente e não evangelize. Eu acho que está faltando alguma coisa, entendeu? É isso aí.
O plano de Jesus Cristo para salvar os pecadores através da nova igreja, ele queria o progresso do Evangelho. Precisava a igreja progredir. A igreja precisava cumprir a missão de Jesus Cristo e ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16,15 precisava, né? E aí eu quero ainda dizer para você que essa carta de Paulo é emocionante. Diz que é uma das cartas mais deliciosas que eu gostaria que você... Tem pessoas que têm essa carta como o livro de cabeceira, entendeu? E todos esses estudos que eu estou fazendo das cartas de Paulo, eu vou publicar aí uma matéria aí, um livretozinho qualquer, para que vocês compartilhem esses livros maravilhosos, essa carta de Filipenses. E vamos para o primeiro ponto da nossa exposição, o verso número 1, a todos os santos. Bem, Timóteo, que acompanhava ele, era um filho na fé. Das jornadas de Paulo, ele estava aí nessa viagem com Paulo, e ele era um filho na fé. Bem, no momento que Paulo escreve a carta, o livro de Timóteo estava ajudando. Alguns dizem que ele escreveu uma parte, outros dizem que ele incentivou Paulo nisso e aquele outro. Não, meus irmãos. A revelação de Deus foi dada a Paulo. E Timóteo, ele escrevia, tinha hora que Paulo cansava, editava para ele, e ele ia escrevendo ali, que ele foi companheiro de prisão. Essa carta foi escrita na prisão, e ele era o companheiro de prisão. Bem, o carinho de Paulo pela liderança era muito grande. Ele começa elogiando todo mundo aí, todos os santos, mas também os presbíteros, os anciãos, quer dizer, os bispos, os diáconos, ele faz uma geral. Era um carinho grande de Paulo pela liderança, e assim, amados, na recomendação que vivam na graça e na paz do Senhor. Era o que ele dizia para a sua amada igreja. E Paulo tinha um carinho muito grande por esta igreja, porque era uma igreja formada de crentes que tinha consciência da formatação da fé cristã, meus amados. Eles se empenhavam em crescer, em trabalhar. A igreja tinha uma experiência pela liderança muito boa, tanto que ele cita aí bispos e se tem bispo é porque eles estavam plantando outros igrejas por ali, porque bispo é alguém que faz esse trabalho de supervisão. Mas veja bem, amados, já tinha uma experiência pela liderança citada aqui no começo, né? Que formou, que era assim uma igreja bem consolidada. A igreja, ela era bem consolidada. Olha, meus irmãos, veja bem, a focalização dada por Paulo aos santos, preste atenção, vou falar muito sobre esse negócio de santo aqui, para eles viverem a vida centralizada em Jesus Cristo, pois, amados, os cristãos devem viver na imitação, amados, de vida com um testemunho cristão. Isso é fundamental, meus amados, né? E Paulo passava isso para os filipenses, uma aproximação grande que a gente deve ter com Jesus Cristo. O crente deve ter uma íntima comunhão com Jesus Cristo, uma íntima comunhão com Jesus Cristo, que venha a manifestar, meus amados, alegria para quem é cristão, para quem segue Jesus. Tem que ser uma pessoa alegre, obstante todas as circunstâncias humanas. O nome santo chamado por Paulo aos crentes era uma nomenclatura dada aos eleitos de Deus para servir a sua obra, e lembrando as escrituras do Velho Testamento. O Pedro, aliás, falou sobre isso, lembrando os Levíticos, né? Vejamos 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, olha o que é que Pedro diz, abre aspas, porque ele está citando os Levíticos, e ele diz, porque está escrito na Bíblia, sejam santos, porque eu sou santo.
amados, uma ênfase ao nome santo em detrimento da escolha, e no Novo Testamento da regeneração do Espírito Santo no homem pecador transformado por Jesus Cristo e escolhido por Ele, embora presencialmente o pecado ainda esteja no homem, mas ele já é um santo escolhido por Deus. Meus queridos, a igreja do Senhor Jesus, ela é constituída pelos eleitos, escolhidos dentre os povos incrédulos, como foi escolhido o povo de Deus. Se lembra, na velha dispensação, Deus chamou Abraão de todos os povos, de todas as nações, chamou Abraão e disse: "Eu constituí em você uma nação", e essa nação teria sido construída, teria sido constituída com a finalidade de alcançar os gentios, as outras nações. E aliás, esse nome gentio é dado porque os judeus, quando estavam fortes, grandes, menosprezou as outras nações e botou tudo num pacote só, tudo gentios, né? Mas eram muitas as nações. Olha, eles, os judeus, não cumpriram absolutamente a ordem de Deus, né? E pior, irmão, eles perderam a chance. Quando o Messias chegou, eles ignoraram, eles não receberam, porque ali, se tivesse recebido, o povo de Deus teria sido perdoado dos seus pecados, o povo de Deus, que era hebreus ou judeus, teria sido perdoado, remidos, teria sido salvos, e aí, queridos, iria então ser um povo escolhido. Mas bem pouquinhos apenas, né? Pouquíssimos de Israel. Os que creram, que foram chamados de santos por Paulo, receberam a mesma missão de alcançar os gentios. O povo de Deus não alcançou, e aí a igreja de Jesus Cristo, quando ele veio, que foi rejeitado pelos judeus, o povo de Jesus Cristo hoje tem 1/3 da humanidade. Viu aí? 1/3, não é uma nação, não, é 1/3 da humanidade. Em quase todas as nações do mundo tem a presença dos salvos, dos santos, e essa missão foi cumprida, e todos aqueles que creram em Jesus Cristo foram salvos. Se todos os cristãos são santos na expressão da palavra de Deus e constituídos nessa nomenclatura de santo, ele precisa espalhar esta santidade na evangelização dos profanos, dos que não são santos, para eles também crerem e receberem Jesus Cristo e abandonar a velha nomenclatura de profanos perdidos, gentios, para ser agora santos. Vamos para o segundo ponto da nossa exposição, o verso de número 2. A frase primeira que eu quero destacar no verso 2, eu vou destacar mais outra: a graça e a paz de Deus. Olha bem, meus amados, a graça e a paz de Deus. Agora nós vamos ver para você. Bem, o desejo de Paulo, como aconteceu nas outras cartas de outras igrejas que ele plantou, era sempre o mesmo: para que os irmãos vivessem na união da fé em Jesus Cristo, para prosseguirem não só na doutrina da palavra de Deus, para o fortalecimento, mas estarem preparados quanto às dificuldades internas no convívio de uns com os outros, mas das questões externas, das perseguições contra o evangelho dos judaizantes e também a expansão do evangelho, foram coisas que a graça e paz de todos fosse divulgada para alcançar as pessoas. Meus queridos, viver na graça e na paz é algo fundamental para o amadurecimento da igreja,
pois a preparação para atender a ordem de Deus faz a grande diferença, meus irmãos, em uma igreja comprometida para anunciar o reino de Deus para as pessoas. A falta de união e paz entre os irmãos que são líderes, que estão à frente das decisões da igreja, se constitui em obstáculos para o crescimento da igreja. Portanto, a igreja precisa, meus amados, de uma vida devocional, de uma busca de oração, para que os líderes renunciem às tratativas inesperadas ou inoperantes deste mundo que traz transtorno para a igreja do Senhor Jesus. Essa era a preocupação de Paulo para os filipenses. Paulo estava dizendo para os filipenses que a nova vida despontava para viver uma vida de prática na fé cristã, que é o alicerce da graça eficaz que deve estar, ou que está dentro do coração do homem. Entendeu, amados? Uma nova criatura tem pela frente transmitir o seu testemunho de vida cristã. Como foi alcançado pela graça de Deus, você tem que contar para as pessoas. Essa é uma evangelização. Evangelizar é estar sempre disposto a falar do amor de Deus, de falar do poder, e assim ele dá uma prova verdadeira que é um cristão, que é um santo, que nasceu de novo. É isso que o cristão precisa provar na sua vida, para você mesmo, para si mesmo. Há momentos, amados, que necessitamos olhar para dentro de nós mesmos e avaliar se nós estamos cheios da graça especial de Deus, se estamos cumprindo o exemplo de ser uma nova criatura que tem zelo em ler a Bíblia, as Sagradas Escrituras diariamente. A gente precisa ver isso aí, uma vida permanente de oração para obedecer o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, que diz: orem sem cessar. Vamos dizer comigo? Orem sem cessar. Tem que orar sem cessar. E assim manifestar na oração a necessidade de alcançar os pecadores, para que Deus dê uma oportunidade divina para evangelizar. Você tem alguém que você ama? Então comece a orar: Deus me dá uma oportunidade de eu falar para quem eu amo, ou para qualquer pessoa que aparecer na sua frente, que haja uma oportunidade. Quando alguém está vivendo a graça e a paz de Deus no seu coração, podem até não resolver todos os problemas nessa vida, mas uma coisa é certa: ele pode desfrutar da graça, da certeza da salvação e saber que Deus está no controle de tudo. Aí você se tranquiliza. A graça e a paz que o homem precisa nunca virá dele mesmo, nem de quem quer que seja, nem de situação, nem de condições nenhuma. Não, mas vem somente de Deus, só de Deus mesmo. Quando a igreja, de forma consciente, orienta os santos debaixo da graça e da paz do Senhor, não há como dar nada errado nas palavras de Jesus Cristo. Ele sempre tranquilizou os seus discípulos a confiar somente nele, pois ele tinha a solução. Lembra o que ele disse lá em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30? Eu vou ler aqui para você: olha, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha aí que bênção, né? Olha, vamos aí para o final da nossa exposição. É o ponto 3, que tem a última frase do verso 2, que diz: estejam
com vocês. Esteja com vocês o que? A paz. Esteja com vocês o que? A graça. Se está tudo isso com você, está tudo bem. E Paulo, quando começa a carta, ele se direciona logo para os líderes, para os diáconos, para os bispos. Ele fala claramente a todos eles e a todos os membros da igreja de Filipenses, todos os santos. Isso aí, ele deseja que essa paz, essa graça esteja com eles, porque a graça e a paz é a forma reguladora, meus amados, da vida deles. Eles eram os reais portadores da graça salvadora e a igreja que dá o testemunho verdadeiro do Evangelho, que é a justiça de Deus para o homem, para os pecadores, ser atraídos para ouvirem, eu ouvi falar já, né, a voz do Evangelho, para ouvir a palavra de Deus, para se converterem. Olha, o maior tesouro que a igreja tem é a sua unidade da fé, para ser um instrumento de exemplo para os descrentes que precisam ver Jesus na vida dos crentes, que precisam conhecer a verdade da salvação eterna. Os descrentes precisam ver no crente, não só na sua ousadia de pregar para ele, mas também de dar um testemunho para ele, de mostrar a sua vida de um verdadeiro, digno servo de Deus. Olha, eu digo sempre que só dá quem tem, mas isso todo mundo diz, né? Uma vida, meus queridos, de união, santidade, pode muito bem ser refletida na vida das pessoas, porque ele é iluminado pela luz de Cristo, que disse: eu sou a luz do mundo, e assim ele pode alcançar os pecadores pela luz que está brilhando na vida dele, pelos seus atos, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo. Meus queridos, o importante nesta vida, em relação a todas as outras coisas que digam respeito à felicidade, o diferencial é para quem, amados, o diferencial é para quem tem, meus amados, a graça e a paz de Deus na sua vida, no seu coração, que permanece nela sem se afastar, que pode dizer que é alguém feliz. Quem tem Jesus é alguém feliz neste mundo. Queridos, a vida neste planeta, sei lá, ou em qualquer lugar, nada melhor permanecer com o que aprendeu com os pais, na escola, nos relacionamentos e na vida de um modo geral, meus amados. São as coisas deste mundo para nós são descartáveis, irmãos, porque elas não se comparam com as coisas que estão dentro do nosso coração, a paz, a felicidade, a graça de Deus, que vai além desta vida, meus queridos, que traz inclusive esperança para vivermos aqui no presente, uma vida feliz, uma vida abençoada, e nos umbrais da vida, quando deixarmos aqui, estarmos com Cristo Jesus para todo sempre a vida. Olha, quem vive a intensidade da graça e da paz, meus irmãos, em sua vida, mesmo sabendo que na nossa vida física, que em breve vai se desmoronar a casa essa primeira casa, né, vai se desmoronar, e aí vamos para a casa, segunda casa que Jesus Cristo foi preparar, meus queridos, porque a vida do cristão, ela continua vida, não morte. Por isso que eu gosto muito daquele hino: o crente não morre não, mas não morre mesmo não, porque a vida dele, o espírito dele vai estar com Deus, e no futuro ele recompõe o corpo na ressurreição. Meus queridos, uma vida melhor para quem é testemunha de Jesus Cristo, que tem a graça e a paz de Deus no seu coração, que obedece ao Senhor Jesus, que evangeliza os pecadores perdidos. Não resta dúvida, amados, que quem entrega o recado de Deus aos descrentes, com certeza ele
está bem esclarecido e convencido que o seu coração é salvo, Jesus Cristo está na sua vida. Eu quero concluir em 3 pequenos pontos. O primeiro, todo aquele que foi chamado por Jesus Cristo e se arrependeu dos seus pecados e creu no Evangelho, ele é regenerado pelo Espírito Santo, se juntando a todos os santos, os que partiram, e quando nós partimos vamos nos juntar ainda mais. Em segundo lugar, o mundo não conhece a verdadeira graça e a paz que só Deus pode dar. A graça e a paz só Deus pode dar, faz parte da sua vida. E concluindo em terceiro e último lugar, só quem tem experiência de uma vida com Deus pode sentir tranquilidade em todos os momentos da sua vida aqui na terra, em qualquer circunstância, e tudo que ele faz como testemunho, exemplo de recomendação. Por isso que Paulo diz, né? Pode ser que estejam com vocês, Deus está conosco o tempo todo. Deixa eu concluir, Dedé, com uma ilustraçãozinha. A graça não se compra. Um grande coronel do exército naquela guerra naquela guerra que houve nas Américas, guerra hispânica americana, um coronel, vendo que o seu contingente estava precisando de alimento, alguma coisa, e foi a uma sede ali em guerra da Cruz Vermelha, e chegou lá e chamou a senhora responsável, ela se apresentou, e ele então disse que queria comprar alimentação para os seus subordinados que estavam na guerra. A mulher disse então para ele que não ia atender. Ele se enfureceu, ficou, né, ali bravo, indignou-se com aquela mulher. Foi algo que ele não queria ouvir. Ele disse: mas eu estou disposto a pagar, eu estou disposto a pagar o que for, eu estou disposto a pagar o que for necessário. Então, e ele então disse: sim, a senhora, o que é que eu devo fazer? Então, apenas, meu coronel, o senhor precisa apenas pedir. Pedir. Ah, é? E ele então sorriu, e ele fez o pedido e foi atendido imediatamente. Meus irmãos, dinheiro às vezes não pode pagar as coisas, e às vezes as coisas são de graça. Não há preço para pagar a salvação. A salvação é de graça. Receba Jesus na tua vida, e você que é cristão, evangelize. Amém?